Sabe o que acontece? É muito comum, na verdade, acontecer da gente tirar todos os poderes do filho mais velho em detrimento ao filho mais novo. Porque a gente sabe, né, que o mais velho é o mais velho, ele já entende, ele é mais forte, ele tudo isso, né? E a gente então tirar todos os poderes do filho mais velho. E isso acaba empoderando demais o mais novo, né? E o mais novo fica todo empoderado, faz o que quer, né? Porque ninguém vai bater, até porque agora mudou. Antes eu batia, agora eu não bato mais nas crianças. Então agora eu não bato, eu não deixo a mais velha bater. O mais novo tá fazendo o que quer, né, minha gente? Tá se achando, né? Pode fazer. E aí acontece uma coisa que é muito interessante. Se antes eu tinha o recurso de bater e gritar para tentar educar, e agora eu decidi que eu não vou usar mais os recursos de bater e gritar, se eu não for atrás de novos recursos, eu não educo. Se eu decido não lançar mão mais daqueles recursos que eu usava para educar, eu preciso encontrar novos. Porque senão eu só tiro. E aí eu faço o quê? Ok? Tá? Então vamos supor que uma pessoa ao longo da vida perca a visão. O que ela vai fazer? Ela vai desenvolver o tato como nunca. Ela vai desenvolver a audição como nunca. Ela vai desenvolver outros recursos para tentar ocupar o espaço daquele que ela tirou. Se ela só tira a visão e não desenvolve tato e audição, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai perder muito, 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 muito da vida, dos contatos, dos relacionamentos. Ela pode até ir definhando, se entregar, entrar numa depressão profunda, morrer. Não vai. Então eu preciso colocar recursos novos no lugar. Porque é super nobre a decisão de parar de gritar e de parar de bater. Mas se ela não vier acompanhada de outros recursos, eu corro um risco grave, que é daqueles pequenos tiranos que a gente vê de vez em quando nas reportagens por aí, por não conseguir fazer valer outras coisas, outras formas de educar e acabar não educando sem querer, né? Na pegada de não educar na violência, acabo não conseguindo educar de outra maneira, né? Então, de duas uma, ou eu acabo voltando para a violência, né? Ou eu não educo, né? E as duas são terríveis, né? Então, a partir do momento que eu já tenho a consciência de que eu não quero a violência, então eu preciso achar os recursos novos. Eu falo do Montessori, né? Vocês também podem buscar conteúdos de comunicação não violenta, disciplina positiva, conteúdos dessa natureza que vão substituir, assim, em termos de recursos, um cachorro querendo participar da nossa conversa. E aí vocês vão ter recursos para usar no lugar daqueles, então, que eu não quero mais usar. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, se a gente, para começar, for colocar em itens, o primeiro é estudar para conseguir ter recursos nobres para educar. Ok? Esse primeiro ponto. Segundo ponto, em relação ainda às brigas da mais velha com o mais novo, principalmente do mais novo com a mais velha, né? Que parece que é o que está mais acontecendo aí. Talvez seja o caso de abrir uma possibilidade com cuidado e cautela da mais velha se defender. Tipo assim, não comece, mas também não apanhe de graça, assim, sem revidar, sem, sabe? Devolva. Num certo ponto da vida, isso aconteceu com a gente, eu e meu irmão, que fomos educados muito pacificamente, não vamos brigar, vamos conversar, vamos, né, dialogar, nananã. E uma prima fazia 4 anos mais nova do que eu, me pegava pelo cabelo e me botava no chão. E eu não podia fazer nada. 4 anos, imagina, eu ia, né, ser a... E um dia, minha mãe, cansada de ver isso acontecer, disse: não comece, mas se levar, devolva. E as coisas melhoraram significativamente, né? Lógico que a gente não quer que as crianças fiquem se degladiando em casa, tá? Entendam isso como uma primeira fase para tentar diminuir um pouco o poder do mais novo e empoderar um pouco a mais velha, para não deixar a mais velha também sem ação, sem poder nenhum, sem braço, sem perna, sem vida, sem, né? Ela precisa se defender e não precisa dar porrada. Instrui para que ela empurre, tire de pé, saia de cena, sabe? Mas que ela coloque limites físicos, ela precisa se colocar,
Porque quando eu não me coloco, a relação vira uma relação abusiva. E se eu sou adestrada, condicionada a ter uma relação de aceitar o abuso do meu irmão, infelizmente eu posso levar isso adiante, né? E acabar entrando em relações abusivas, né? Então, não permitir o abuso. Ela não pode permitir o abuso, né? Se ela tá numa situação, o outro vem, enche o saco de bobeira, de nada. O outro já tá fazendo isso porque cresceu demais na situação, né? Senão ele já não ia... Irmãos se provocam, né, gente? A gente gosta de se provocar também, né? É uma coisa que faz parte da vida. Mas, né, a gente também precisa dar a oportunidade do outro se colocar, né, de uma forma. Além disso, né, de deixar um pouco mais empoderada, mostrando a consciência que ela é mais velha, que ela tem poder de machucar o mais novo, que não é isso que a gente está falando. Vocês estão me entendendo, né? De realmente colocar, mas não, né, criar uma situação de violência. Junto a isso, né, usar alguns recursos do tipo mesa da paz. Né? Não sei se vocês já têm aí algum lugar, algum canto, alguma mesa. Na filosofia montessoriana, ela fala da mesa da paz. Ela cria uma mesa, um espaço num canto da casa, né, em que a gente tem ali um espaço para se acalmar. E que se alguém não estiver bem e for para essa mesa, essa pessoa tem o direito de ficar quietinha. Ninguém tem que incomodar, porque a pessoa não quer ser incomodada agora. Ela tá... E quando duas pessoas discutem e brigam, elas vão também para essa mesa da paz para conversarem e conseguirem chegar à paz, né? Então ela tem um elemento que pode ser, eu tenho aqui para representar um lápis, mas geralmente é um elemento que você possa, às vezes é uma pomba da paz, né? Um pássaro, às vezes é alguma coisa que seja significativa em relação à paz, que vocês acreditem. Eu acho que vocês, como cristãos, têm milhares de exemplos que podem, né, se utilizar desse objeto, que ele serve para indicar quem está falando. Então, para não começarem um falar, o outro interromper, o outro falar por cima e virar uma briga. Então, se eu tô com esse objeto agora, a palavra está comigo e eu vou contar o que aconteceu, a minha versão dos fatos, né? E aí, quando eu estiver pronta para ouvir, porque eu já terminei de falar, eu passo o objeto para o outro, então, e agora eu vou ouvir o outro. Essa coisa de materializar, de tangibilizar, né, ajuda muito, principalmente crianças, né? Até os adultos às vezes precisam de umas coisas dessas. Mas as crianças, né, ela já entendeu que quando ela tá com isso é a vez dela de falar, que quando ela passa para o outro é a vez dela de ouvir, né? E aí tudo isso, quando só o processo de vocês criarem esse ambiente, falarem sobre essas regras juntos, estabelecerem juntos essas regras, vocês podem ir sugerindo, ouvindo também deles as ideias de como isso poderia funcionar e tal, eles se envolvem com a criação desse ambiente e esse ambiente fica. Então, quando houver um conflito, uma briga, alguma situação que a gente precisa resolver, não só entre as crianças, pode ser adulto-criança também. Vai para a mesa da paz, né? Se alguém tiver de pedir desculpa, de pedir perdão, pede perdão, né? E ali isso acontece. Às vezes também coloca-se uma ampulheta para quem precisar se acalmar, ficar olhando um pouquinho a areinha cair daquilo ali, até se sentir mais calmo, né? Quando tiver bem para conversar, às vezes não é na hora da intriga que consegue conversar. Tem gente que precisa de um tempinho para se acalmar para depois ir para a mesa da paz, né? Mas eu acho que pode ser, para irmãos especificamente, eu acho um recurso bastante interessante, sabe? Tem as suas variáveis, tem o cantinho da calma, tem outras variações aí, mas que eu acho que pode ser algo que pode ajudar bastante, sabe? A gente não quer promover a violência, a gente quer que a maior esteja empoderada. Agora, se vier junto esse empoderamento com um recurso de, já que eu não quero a violência, então eu tenho um recurso de mesa da paz, talvez eu nem precise assistir cenas de violência até conseguir passar para uma outra fase. A gente meio que faz isso junto, sabe? Empodera e já dá o caminho também para fazer de um outro jeito. Porque o que acontece muito, gente, na educação é que a gente quer eliminar algumas coisas, só que não põe nada no lugar. E uma coisa que está acontecendo, ela representa uma necessidade. Se eu não coloco nada no lugar, eu vou ficar um ser humano lutando contra a própria necessidade. E aí fica muito difícil, principalmente na imaturidade dos 6 e dos 3 anos. E aí eu fico lutando de um lado, puxando uma coisa, e o outro vai fazer de novo a mesma coisa, porque não foi dado uma coisa para ele fazer no lugar.
sabe? Então, eu preciso, a mesma coisa a gente, né, dos recursos. Se eu tiro aqueles recursos, eu preciso ter outros recursos para usar, né? As crianças também, se elas têm um comportamento, eu preciso entender por que está vindo aquele comportamento e se não é aquele que eu quero, qual é o que eu quero. Porque às vezes eu sei claramente o que eu não quero, mas não parei para pensar no que eu quero, né? Então é bem importante pensar o que eu quero. Então, esses 2 pontos, estudar, 3 aliás, estudar para aprender recursos, né, mais além daqueles que você já tem. Desenvolverem juntos uma mesa da paz, né, pensando nisso. Estudem antes sobre isso. No curso Montessori em Casa também falo disso, mas e empoderar um pouquinho a mais velha, né, com cautela, com cuidado, mas, né, para não ser injusto. Outra coisa que eu acho legal em relação à mais velha, como com ela o processo de educar foi diferente e depois é que vocês descobriram muitas coisas, eu não sei até que ponto vocês já tiveram oportunidade de falar isso para ela. Olha, né, a gente não sabia algumas coisas, a gente descobriu depois, a gente quer agradecer você por ser nossa primeira filha e nos ensinar tanto. A gente também quer pedir desculpas a você, porque como a gente não sabia, a gente fez algumas coisas que depois a gente descobriu que não é o melhor a ser feito, né? Mas a gente quer te pedir desculpa, a gente quer te pedir perdão, a gente te ama horrores, né? E tudo que a gente, pai e mãe só erra querendo acertar, né? Então a gente quer realmente dar um abraço, um beijo, faz esse, sabe? A gente não quer ser injusto, né? A gente, às vezes, bateu em você e agora a gente não bate no pé. Por que a gente faz isso? Explicar, porque às vezes o que parece que tá óbvio, não tá. E também o que parece óbvio, mas que é dito de todo o coração, sabe? Porque as crianças, ainda aos 6 anos, acreditam que tudo é culpa delas. Muitas vezes, mesmo que inconscientemente. Então, quando a gente tira a culpa, alivia, sabe? A gente fala, olha, não é sua culpa, é circunstância. Por outro lado, filhos mais velhos, e aí vocês falam obviamente só pra ela, né? Geralmente são pessoas que dão muito resultado na vida, que se dão muito bem. Numa avaliação de perfil empreendedor, por exemplo, filho mais velho dá pontos. A pessoa pontua mais se ela for filho mais velho, né? Porque ele tem que se explicar na vida, ele não tem outra alternativa. Vem o mais novo, né? E o que é interessante é que é o seguinte, o mais velho com 3 já é grande, o mais novo com 3 ainda é pequeno. Então, cuidado.